É, é, o Felipe falando que eu estava emocionado, por isso que a live demorou. Não, Felipe, que eu tenho que fazer título, foto, chamar nas redes sociais, demora um tempo, entendeu? A live não sai pronta assim. Você vê que mudou o título, muda a ilustração. E eu recebi um telefonema de uma fonte logo depois do jogo que queria passar algumas informações, aí eu tive que dar atenção. Mas nada que eu vá dizer agora, não. É uma coisa para a gente trabalhar a apuração com mais calma. Então, essas coisas não marcam uma hora, a gente acaba perdendo alguns minutos, mas temos tempo. Temos tempo, são 21 horas e 53 minutos. Já fizemos live aqui, invadindo a madrugada. É até cedo, né? É até cedo. O Batista Araújo dizendo que o Pedro com certeza treinou muito essa semana. Ele mesmo falou isso na saída do campo. Também fica esperando para ver o que ele ia falar, que ele deu uma entrevista, né? Por isso voltou bem. Fica evidente que ele não é nenhum Romário para não treinar e jogar. Hoje, Batista, nem Romário poderia ficar sem treinar e jogar. Se você não treinar, cara, se não estiver bem no futebol de hoje, a bola não vai nem chegar em você, cara. O Romário, eu sempre digo isso, se o Romário fosse um jogador dos anos 2020, né, um jogador da atualidade, forjado nesses tempos, nesse século, como atleta, ele certamente iria se adaptar. Você seria reeducado como jogador com outra mentalidade, com outro perfil, seria diferente. É natural que seja assim, né? O Fernando Borges ainda está com o Felipe Luiz, ninguém nega o talento do Pedro, mas se ele esculachar no treino, no elenco, já era. O Zuvaia falando que o jogo foi muito ruim, valeu pelos 3 pontos, eu concordo, o jogo foi muito fraco. E agora muita gente vem, estava errado o Felipe Luiz, não sei o quê, cara. Eu acho um pouco pretencioso alguém falar assim, não, o Pedro estava em plenas condições. Como é que você sabe disso? Você estava lá trabalhando, acompanhando o trabalho da comissão técnica, como é que alguém pode afirmar que o jogador estava em condições? O Felipe não escalava, então por quê? Porque enlouqueceu? Porque a capacidade do Pedro todo mundo conhece. Agora, o próprio gol, se atirando na bola, é aquilo que o Felipe quer, o cara participativo, marcando saída de bola, se apresentando, lutando o tempo todo. É por aí. É por aí. É apenas isso. Acho até que o Felipe poderia, já falei isso, ter sido um pouco menos incisivo nas palavras que usou, mas, cara, ele falou até em deboche, quer dizer. Ou seja, ele disse claramente, ou seja, o jogador em algum momento ele agiu com um deboche. Foi o que o Felipe falou. Isso é muito grave, né, cara? Não tem como. Gente, não tem como ignorar isso. Achar que isso aí é normal, tá tudo bem. É claro que houve alguma coisa séria por lá. Como também o jogador tem razão de reclamar de quem disse que o venderia. Eu, como jornalista, fiz o meu papel, especialmente porque tentaram me desmentir, então tive que ser mais incisivo, né? E mostrar que aqui não se brinca com a profissão, aqui não se mente, aqui não se inventa nada, tá? E o jornalismo está em primeiro lugar, não o clube pelo qual eu torço. Meu compromisso é com vocês. E o compromisso do jornalista com as pessoas é buscando sempre a honestidade e a verdade dos fatos, e não camuflando ou escondendo, porque isso vai ser bom ou ruim para esse ou para aquele time. Então, se for ruim para um time que não seja o que eu torço, eu vou falar. Se for ruim para o Flamengo, que é o time que eu torço, eu não vou falar. Quem está pensando que eu sou o quê? Que profissional seria? Seria um cretino? De forma alguma. Agora, eu dei informação, aí me desafiaram, porque tentaram desmentir, sabendo que o diálogo aconteceu, aí eu mostrei que o diálogo aconteceu. Ora, bolas. E agora, eu acho que ele tem direito de ficar zangado, não de perder rendimento em treino por conta daquilo. Procure a pessoa em questão, fale com ela e resolva e continue treinando. Eu acho que aí o Pedro não tem razão, não tinha razão. E vamos ver o que o Felipe vai falar agora. Né? Muito curioso para ver o que ele vai falar. Talvez ele nem queira falar a respeito do assunto. Pode ser até que ele passe batido desse assunto. Vamos ver como é que vai ser quando começar a coletiva do técnico do Flamengo do Maracanã. A gente vai acompanhar tudinho aqui nessa live com apoio do aplicativo SofaScore e também da GoCase, que está com produtos em promoção. Você encontra todos os detalhes na descrição do vídeo. Use o cupom GOMAURO para ter um desconto garantido, desconto exclusivo. Está aqui o QR Code na tela, link no primeiro comentário fixado. O desportista falando que esse gol do Pedro foi 100% posicionamento e 0 físico. Sim, mas e daí? Então, ele pode ficar mal fisicamente, que aí a bola vai sobrar para ele dar um carrinho e fazer o gol. Né? O Diego falando que Pedro é o suficiente, que ele usou uma camisa dizendo que Jesus é o suficiente. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que, é a minha opinião, tá? Eu não sou uma pessoa tão religiosa assim, mas acho que a religião, a fé, ela ajuda bastante, mas ela não é o suficiente. Jesus, ele pode te ajudar. Se você acredita nele, se você tem fé, mas você tem que trabalhar, você tem que lutar. Se você achar que só Jesus é suficiente, você fica sentado esperando a coisa acontecer. Não é nem o caso do Pedro, né? Ele está trabalhando, está treinando, treinou mais essa semana, por isso ele foi relacionado para o jogo.
O Silvan Souza acha que o Felipe Luiz estava certo nessa questão. O Marcelo fala que o Pedro foi mimado, que é pior do que o Gabriel, que sempre foi verdadeiro, nunca posou de bom moço. É a opinião dele aqui. O Ricardo Soares falando que o jogador que tira a camisa deveria ser punido pelo clube. Eu também acho, porque toma um cartão amarelo e esconde o patrocinador para exibir uma outra coisa. Eu também acho. O Kinamo falando que o Pedro é o maior atacante do Brasil, etc. e tal. O Daniel Ribeiro pergunta do Wesley, não está fechado ainda, tá? Não tá fechado ainda. Mas a chance é grande de fechar. Os números que foram apresentados lá na Itália, aqui no Brasil, né, são números bem interessantes, 25 milhões de euros, com possibilidade de chegar a 30, né, com bônus, uma coisa mais ou menos assim. Um lateral direito, seria o lateral direito mais bem vendido da história do futebol brasileiro, se não estou enganado. O Pedro falando que foi, o Pedro que não é o artilheiro, falando que foi um jogo horrível do Flamengo, eu concordo, o Alan jogou bem para o Gomes Felipe, o Alan está jogando bem todos os jogos. E hoje, assim, achei uma sacanagem na transmissão, um momento em que ele esticou a perna, interceptou um passe, e na sequência houve um contato dele com, não sei se foi o Freitas, um jogador do Fluminense, o Inácio, e o cara caiu, ficou ali rolando, aí o árbitro deu falta e ainda ficaram pedindo um cartão amarelo, o narrador na transmissão. O cartão amarelo já tem, nem falta ele fez. Cara, foi a mesma coisa do lance que o Bruno Henrique levou o cartão amarelo. Não foi falta do goleiro Brazão do Santos. Ele deu um chutão na bola, a perna dele se chocou com o Bruno Henrique, deveria seguir. Aí, absurdamente, o Bruno Henrique levou um cartão. Mas também não foi falta do jogador. Como não foi falta do Alan. A perna dele chocou com o adversário depois que ele interceptou a bola. Ele esticou a perna. É absurdo, cara. Os caras marcam umas coisas assim, sabe? É difícil no Brasil um time jogar fazendo pressão alta, justamente porque você faz pressão alta, você tem aquele contato físico, faz o desarme, né, muitas vezes, no campo de ataque, e os caras marcam falta. Os caras marcam falta, perigo de gol, né? Para evitar uma situação que o time rouba a bola no ataque, e aí quando ele vai, ao roubar a bola no ataque, ele pode criar uma situação de gol. E aí, é só, tá, houve falta no gol, eles se protegem assim, os árbitros. Bem, vai começar a coletiva do Felipe Luiz, faremos como vocês pediram, e eu atendo, né?